pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui no NA Nenhuma das Alternativas para mais um vídeo especial Maratona Oscar. É isso aí, lembrando que o Oscar vai acontecer agora no próximo dia 25. E nós já temos aqui um vídeo sobre os filmes internacionais e também vamos ter melhor animação e melhor filme. E agora vamos aí para uma categoria que nós também gostamos muito. Cada ano, cada Oscar que passa, a gente gosta mais dessa categoria, né? Sim. E vamos começar com o documentário Time. Ele tá lá disponível no Amazon Prime Video. Ele foi um documentário bastante discutido quando ele saiu no ano passado, pelo menos, né, nos círculos aí de cinéfilos. Ele entrou na lista do Obama de melhores filmes que o Obama viu em 2020 e o Obama estava certíssimo, porque realmente Time é um documentário muito bom. Ele é um documentário todo em preto e branco e ele vai acompanhando aí uma mulher e seus filhos. O marido dela é preso, na verdade ela é presa também, mas ela sai logo em seguida e ela vai acompanhando o tempo do marido dela na prisão. O documentário vai acompanhando ela, né, durante esse período. Ela lutando pela liberdade dele e ao mesmo tempo lutando para criar os filhos. E eu acho que o documentário funciona muito bem porque justamente a câmera tá muito focada no olhar dela, na luta dela. É bem impressionante ver o quanto que ela precisa ser firme, forte, tanto para ele, para lutar pelas coisas que ela acredita, pelo homem que ela ama, quanto aqui fora para ela manter a família dela unida. Imagina o que é criar 3 filhos, manter na mente deles a lembrança do pai, a lembrança amorosa do pai, sustentar a família e ainda virar uma ativista, né, para a causa da luta contra o encarceramento de forma injusta, né? O marido dela é condenado a muitos anos de prisão por um crime que você fica pensando se ele realmente precisava cumprir, sei lá, 30 anos de prisão por isso. É um relato muito íntimo, inclusive a câmera do documentário fica sempre muito próxima do rosto da protagonista da história. E eu acho que é por isso que funciona bem. A gente tem um retrato muito sentimental sobre isso e que levanta bastante discussão também sobre toda essa questão do encarceramento e de pessoas negras, de pessoas da periferia, de pessoas com menos oportunidade. Eu acho que é uma discussão importante e feita sob um ponto de vista muito sensível pelo documentário, que discute a questão do tempo, né, do tempo que a gente tem, do tempo que nos é tirado. É um documentário realmente muito bom. E o próximo filme aqui da lista, né, o próximo documentário é Crip Camp, A Revolução pela Inclusão. Esse é o título prolongado aí que ficou no Brasil, né? No resto do mundo é só Crip Camp. É um documentário que está aí na Netflix e, como o nome já diz, né, retrata uma luta pela inclusão. Ele é basicamente dividido em 2 atos aí. Na primeira parte, ele utiliza de imagens, né, já feitas nos anos 50, 70, dentro de um acampamento de verão para pessoas com necessidades especiais. Esse grupo de pessoas, né, identificaram que tinham sérios problemas para serem incluídos aí na sociedade. Uma sociedade que, apesar de ter um número considerável de pessoas com necessidades especiais, tinha um preconceito muito grande e eram muito mal vistos, maltratados, né? Então eles se sentiam acolhidos nesse acampamento. Então era um acampamento voltado somente para essas pessoas. E ali foi um período muito feliz da vida deles, a gente vê isso muito claro, né, do documentário, assim, nas imagens. Então, esse é a primeira parte. Na segunda parte já é mais focado, assim, anos depois. Uma das campistas, né, desse acampamento de verão, ela se tornou, assim, muito ativa na luta pelos direitos de pessoas com necessidades especiais. Então a gente acompanha toda uma trajetória assim, de luta mesmo, elas encabeçando isso, né, e trazendo consigo amigos que ela fez ali na época do acampamento, lutando pelos direitos básicos que muitas vezes eram negados para essas pessoas. O importante, né, assim como a gente sempre fala aqui da importância de conteúdos diferentes, assim, de coisas que a gente não está acostumado a ver, porque é um assunto tão importante
que merece ser trazido, e que até os dias de hoje a gente não vê muito debate sobre isso, né? O interessante de ter assistido esse documentário foi assim, eu não imaginava o quão difícil foi para essas pessoas conseguirem inclusão. Você, pensa assim, muito, sei lá, talvez ignorante, mas pensando que a sociedade sempre teve, isso é normal, assim, você ter pessoas diferentes, né? Então, assim, na nossa cabeça, o certo seria o quê? Ser sempre normal, ser sempre incluído. É assim que é, as pessoas são diferentes. E é um choque, assim, você ver o quanto eles precisaram lutar para terem direitos básicos. Então, é mais um conteúdo, né, que é muito necessário a gente absorver esse tipo de conteúdo e para entender, né, muitas vezes as lutas que a gente não precisa lutar. Então, é sempre enriquecedor mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal de Creep Camp, e eu sempre presto atenção nisso nos documentários, é quando eles contam histórias pessoais para contar uma coisa maior, assim. E Creep Camp faz isso muito direitinho. Você vê desde como eles formaram esse pensamento mais crítico, né, e inclusive esse sentimento maior de confiança neles mesmos lá no acampamento, jovenzinhos, e como eles estão hoje, né, você vê eles muito mais velhos, o que eles passaram, o que eles tiveram que fazer, e contar a história deles, eu acho que é um a mais, assim, da história que deixa a gente cada vez mais envolvido, né, e se importando com aquela narrativa que a gente está vendo. A gente se importa com ele, se importa com a causa, a gente se importa com o que eles estão vivendo, porque a gente se importa com eles. O documentário consegue fazer isso. E uma frase assim que me marcou muito, já mais pro final, é que a ativista fala, né? Não adianta ter leis se você não mudar como a sociedade pensa. E aí eu fiquei muito refletindo sobre essa frase, e é verdade mesmo, assim. Não adianta nada ter uma lei falando que você tem que respeitar tal coisa, ou que você tem que ter, né, saber limites, sendo que a sua cabeça não tá diferente, você não consegue pensar e enxergar que aquilo, por que aquilo é uma lei, né, o quanto que aquilo é importante. E é muito verdade, muito bom para a gente refletir mesmo, e levar isso como reflexão para outros sentidos também, né, da vida. Sim. Inclusive, acho que também é uma coisa que ela fala, a questão da luta constante, né? Tipo, eles estão lutando, mas, sabe, você nunca consegue parar de brigar pelos seus direitos. Quer dizer, eles estavam lutando lá décadas atrás e mesmo hoje a gente vê a necessidade da gente discutir mais sobre isso, da gente ter isso de uma forma um pouco mais enfática, porque hoje, 2021, a gente consegue falar que eles têm inclusão? O terceiro documentário da nossa lista é Collective, o documentário da Romênia. E eu acho muito interessante esse documentário porque, diferente de Creep Camp e até mesmo de Time, que a gente vai acompanhando a história de uma pessoa, né, a história de algumas pessoas e se envolvendo na história delas, Collective não foi assim. Talvez o início do documentário pode até ter sido pensado dessa forma, mas eu acho que no decorrer dele não foi possível, porque a impressão que passa Collective é que eles tinham uma história e de repente eles começaram a se aprofundar nisso e descobriram uma história muito maior do que o que eles estavam imaginando inicialmente. E eu acho que é aí que tá a questão do documentário, né? Ele começa ali falando sobre jovens que se queimaram, que saíram feridos aí de um incêndio numa boate chamada Collective, só que vários deles foram para o hospital e morreram, não de consequências do incêndio, mas de uma bactéria que eles pegaram no hospital. O negócio vai ficando cada vez mais cabeludo conforme um grupo de jornalistas começa a investigar, e é uma bola de neve que em determinado momento do documentário você não tá acreditando no tamanho do problema que eles tinham ali. É uma coisa que parece que é uma coisa pontual e vira um problema nacional. O Collective tem alguns problemas, a meu ver, como obra, como documentário. Eu acho que é um
pouco bagunçado em alguns momentos, ele não segue uma linha narrativa como esses outros 2 documentários que a gente falou, que acompanha um grupo. Tem algumas pessoas que a gente acompanha no começo de Collective que a gente não vê o que aconteceu com elas. Eu acho que isso me perde um pouco quando eu tô assistindo um documentário. Eu anseio por ver uma narrativa de alguém, uma história de alguém sendo construída por trás. Mas eu acho que o peso do que o pessoal, né, os documentaristas descobriram, acabou sobrepujando até narrativas individuais que eles talvez tenham tentado colocar. É um documentário que te impacta muito e que eu acho que no momento atual que a gente vive, Collective não tem como não mexer com você. E o final também é um soco no teu estômago. Próximo filme da nossa lista de melhor documentário é Professor Polvo. Um filme que todo lugar que eu vou eu pergunto se as pessoas assistiram e as pessoas olham torto, assim, tipo, Professor Polvo, documentário, o que você tá falando, sabe assim? Mas é maravilhoso, foi uma incrível surpresa também. Eu fiquei muito tempo ali rodando, ele tá na Netflix, então, né, sempre aparecia ali pra mim. E durante muito tempo eu adiei, mas pela sinopse, era uma história que me interessava. Só que eu fiquei adiando até que surgiram aí os indicados ao Oscar e ele estava na lista, então vamos correr pra assistir, com certeza. E foi assim, gente, não sei, nunca na minha vida imaginar que assistindo um documentário sobre polvo eu me emocionaria tanto assim. É um documentário extremamente sensível também, delicado. Ele mostra aí a relação de amizade que um mergulhador cria com o polvo. Ele começa a frequentar um determinado espaço, ali uma espécie de Recife na África do Sul, e ele descobre uma criatura ali fantástica que é este polvinho maravilhoso que ele conhece ainda pequeno. Então ele acompanha um ano da vida desse polvo. Ele começa a voltar ali todos os dias e até conquistar a confiança desse polvo. Gente, e é sensacional. O polvo ele é um dos animais mais inteligentes, né, da Terra. Então ele mostra para esse mergulhador, assim, comportamentos que antes ninguém nunca saberia que um polvo seria capaz de ter. Então, assim, uma criatura tão pequena que ensinou tanto, assim, sobre sensibilidade, carinho até, sabe? Né, da forma dele de demonstrar. E um documentário, assim, muito lindo visualmente também. As imagens são maravilhosas. Coisas de fundo do mar sempre são bonitas, né? E nesse documentário fica muito claro, assim, a quantidade de material que essas pessoas tinham para fazer esse documentário. Né? Foi um ano de gravação. Então a gente tem momentos de calmaria né, e alegria e como temos também momentos de tensão, assim, tipo, como que eles conseguiram fazer com que a gente ficasse tenso assim, numa cena de perseguição, sabe, entre o caçador e a presa, assim, e você fica tenso. E a trilha sonora também muito maravilhosa. Assim, tudo muito perfeito. A questão da técnica achei também muito incrível, assim, do som, porque eles captaram, assim, sons, tipo, do polvo, sabe? Na mão dele, assim, foi incrível, assim. Eu fiquei de boca aberta, assim, assistindo esse documentário. E a forma como contaram a história também, isso que a Aline falou, né? De ter um personagem ali, uma pessoa que vai narrando a história, faz com que tudo fique ainda mais interessante, né? E aí, em paralelo, também a gente tem a história desse mergulhador com o filho, que tá passando por o filho é adolescente, então eles têm um distanciamento e tal, e você acompanha também isso de fundo, assim, essa aproximação de pai e filho. Mas o principal ali é realmente a relação dele com esse polvinho maravilhosinho. E tá no meu coração esse documentário e eu sempre indico para as pessoas assistirem, porque acho que você consegue tirar muitas lições, assim, e é uma das vantagens, né, da gente ter acesso a esse tipo de produção. E acho que é isso. Falei demais, ficou muito empolgada. Sim. Por fim, o
o último documentário da nossa lista, que é o documentário que eu e a Nath mais gostamos, apesar da gente ter gostado muito de todos os outros aqui dessa lista também, mas o nosso favorito é Agente Duplo, The Mole Agent, né, que é o documentário do Chile, que eu fiquei muito feliz de ver nessa lista, porque eu assisti ele antes de saírem os indicados, e eu tava com receio que ele não fosse entrar, assim, mas eu fiquei muito feliz de ver ele ali. Eu acho que é um documentário. Eu já falei aqui, acho que eu já falei nos 3 vídeos do canal desse documentário, vocês já devem estar cansados de me ouvir se vocês assistem os outros vídeos. Mas é um documentário muito sensível, muito bem humorado, né? O começo do documentário, ele já te insere dentro da história fazendo humor, ele é muito engraçado. E aí ele vai te cativando, a gente vai ficando muito emocionalmente apegado ao senhorzinho ali que é escolhido para ser o espião dentro de uma casa de repouso para investigar umas coisas ali. E ele começa a usar a tecnologia que não sabe usar direito, né? Começa desse jeito, só que de repente você vai vendo, vai conhecendo melhor ele, você vai conhecendo as outras pessoas que estão convivendo ali com ele na casa de repouso, você vai conhecendo a vida dessas pessoas. E eu acho que esse retrato de pessoas idosas, no caso de Agente Duplo, pessoas idosas que às vezes não têm uma assistência, isso acontece muitas vezes quando né, as pessoas chegam nessa idade, são simplesmente colocadas numa casa de repouso esquecidas pelas famílias. É muito importante a gente começar a debater mais sobre isso. A nossa população mundial está envelhecendo cada vez mais e durante muito tempo da nossa história do cinema a gente simplesmente deixou de lado essas narrativas de pessoas mais velhas. E eu acho que a gente precisa sim discutir isso. Inclusive, eu acho que muito da carência que pessoas idosas acabam vivenciando aí no final da sua vida também tem a ver com a questão do abandono de muitas formas, né? Inclusive de histórias que estão sendo contadas, que estão sendo narradas. Agente Duplo faz isso de uma forma realmente muito sensível e delicada, muito respeitosa. Eu terminei o documentário muito pensativa, pensando muito nos meus avós, pensando nos meus pais. Eu acho que é um filme que, sem utilizar nada de um argumento panfletário, qualquer coisa assim, provoca na gente essa reflexão. Bom, inicialmente eu tive dificuldade de entender que era um documentário, sabia? Pelo formato daquele gravado. Eu não, assim, sabendo que era um documentário, eu não acreditava que era um documentário. Porque o senhorzinho, ele é tão fofo, tão incrível, assim, que ele parece um ator mesmo. Ele faz tudo muito correto, né? E tudo muito certinho, extremamente educado. Uma pessoa maravilhosa. E aí tem essa questão da comédia no início também, né? De ser bem divertidinho, assim, e era natural. Tipo, achei incrível isso, sabe? A forma como conta. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Que a forma como uma história é contada faz toda a diferença. E a gente viu muito isso em Agente Duplo, né? A forma como o caminho que acharam para contar essa história também foi muito, muito, muito divertido, muito leve, muito respeitoso. Então, acho que foi por isso que no final a gente fica também com esse misto de emoções, né? De reflexão, né? Porque ele traz uma questão também mais séria sobre essa questão do abandono, sobre que você chegar numa idade em que as pessoas, sei lá, simplesmente esquecem de você. E mostrar, né, o quanto isso é importante. E muitas vezes, né, a presença é mais importante do que coisas, né? Você levar uma comida, levar uma roupa. Fica aí a reflexão, né, para vocês que têm os pais, avós já com mais idade, para, sei lá, tentar ser mais próximo e que o que realmente importa para eles vai ser sempre a sua presença. Sim. Tem uma coisa que acho que a gente Duplo faz sensibilizar a gente para isso. E você falou do ator, não. Do senhor que não é ator e está vivenciando ali. Ele é muito carismático, né? A gente vê o crescimento na história, assim, quanto ele é amado no círculo que ele tá.
E a gente fica até orgulhoso, porque realmente ele é incrível. Ele conquista a gente. Imagina as pessoas que estão convivendo com ele Sim. ali no dia a dia. E por que que ele faz isso, né? Porque ele ouve as pessoas, ele dá atenção para as pessoas, atenção para pessoas que não tem ninguém, para pessoas que estão extremamente carentes. E então ele dá ouvido para essas pessoas e é por isso que ele conquista todo mundo. Não tem como. Sim. Gente, é lindo esse documentário. Sim. Assistam. Ele tá lá disponível na Globoplay. Eu sei que você tá com a Globoplay aí pra assistir o Big Brother, então aproveita pra dar uma chance também pra tirar 1h30 aí da sua vida e assistir Agente Duplo. E apesar aí de Agente Duplo ser o vencedor nos nossos corações, quem está na frente nessa disputa é Professor Polvo, que inclusive já ganhou o BAFTA, que é o Oscar inglês, e o Sindicato dos Produtores, que também é um ótimo termômetro para o Oscar. Sim. Então, aparentemente, ao que tudo indica, Professor Polvo deve levar. Essas foram as nossas considerações sobre os indicados ao melhor documentário no Oscar. Nós gostamos de todos, como vocês viram. Deixem aí nos comentários quais que vocês curtiram mais, qual seria a lista de preferência de vocês, para quem que vocês iam dar o prêmio, era para o Professor Polvo também, ou vocês também se derreteram por Agente Duplo que nem a gente. Fiquem aqui porque ele vai ter mais vídeos sobre Oscar e Até o próximo vídeo. até, Tchau, tchau, tchau.